Bom, eu sou Alexandre Fraga, estou aqui no edifício Acaiaca. Eu tenho uma história com esse edifício. Eu fui chamado aqui em 2018 pelo Miranda, Rocha Miranda, que é o síndico do edifício atualmente. E nesse período, né, de descoberta do Acaiaca, nós nos tornamos amigos. Desde lá, a gente tem feito um trabalho incrível aqui no Acaiaca, que eu vou apresentar para vocês em detalhes. Esse trabalho envolve uma modificação, né, uma revitalização profunda nesse edifício histórico, né? A gente tem o sonho do Miranda e meu também, que eu acabei adquirindo com o tempo, de transformar o Acaiaca num circuito cultural. E as imagens que eu vou mostrar, todos os detalhes do projeto, vocês vão ver que vai ser um lugar fantástico aqui para Belo Horizonte. A ideia é que mude essa cidade, né? Belo Horizonte tem poucos espaços assim, e esse aqui eu acredito que vai ser único. Bom, o Acaiaca, ele é tombado, né, como eu já disse, e o processo aqui foi bem cuidadoso, né? Nós começamos fazendo um levantamento do edifício, da situação que ele estava. Tem uma necessidade também de um projeto de segurança, de incêndio e tudo. Então a gente tentou incorporar essa parte de segurança, como ela deveria ser feita e já iria impactar o edifício, a gente aproveitou para fazer umas obras que elevassem a qualidade do edifício, que são obras para revitalização, né, de revitalização da fachada e criar um circuito cultural, que a gente descobriu que, por exemplo, o telhado, ele tinha muito pouca utilidade, né, e tiramos o telhado, aproveitamos a madeira que estava debaixo dele e criamos um espaço maravilhoso. Vislumbramos também assim, um mirante, né, no 30º andar, uma vista 360 graus, um elevador panorâmico. Tem uma história fantástica que é um abrigo antiaéreo que foi criado em 43, né, por conta de um decreto da Segunda Guerra Mundial, feito por Getúlio Vargas, que exigia que todo edifício que tivesse mais que 5 pavimentos tivesse um abrigo antiaéreo. Esse abrigo a gente acabou recuperando, ele estava sendo utilizado e a gente acabou recuperando e vai ser maravilhoso também, vai fazer parte desse circuito cultural. Os maiores desafios que eu enfrentei aqui no Acaiaca foi manter a materialidade do edifício e fazer as reformas. A gente tem aqui no Acaiaca alguns materiais nobres, né, e tem material que hoje não é mais muito comum ser utilizado, como é a granitina que é utilizada no piso. Essa granitina foi uma dificuldade encontrar uma empresa para realizar esse processo, ficar com uma boa qualidade, mas depois acabamos descobrindo que na nossa equipe de obra tinha uma pessoa, o Juninho, que faz uma granitina e ficou maravilhosa. Outro grande desafio que a gente teve foi chegar com concreto lá no 26º andar. A gente precisou era concreto para fazer uma laje onde a gente ia abrigar, hoje vai ser o nosso café, o futuro café, né, e a futura loja onde vai ser o mirante do Acaiaca. Então, para chegar com esse concreto, a gente parou o caminhão na Tamoios, levamos a mangueira a 130 metros de altura e lançamos concreto em cima das formas que estavam preparadas. Esse foi um grande desafio, foi feito num sábado, no dia estava chovendo e realmente foi um trabalho árduo. Então assim, o Acaiaca tem muita história, a gente enfrenta desafio todo dia, né, porque é um edifício antigo, ele é da década de 48, né, tem toda uma história para ser preservada, toda uma materialidade que hoje tem poucos profissionais que conhecem, mas a gente está conseguindo vencer essas etapas e está avançando na obra. Outro grande desafio é realmente aprovar no patrimônio histórico, porque todas as modificações que a gente faz, antes a gente leva ao patrimônio histórico, eles avaliam, tem uma comissão técnica, depois que essa comissão técnica avalia que a gente vai conseguir executar o projeto. E foi aprovado em 2020 com louvor. Bom, o Acaiaca é um edifício histórico e para a gente manter, né, um diálogo com o passado é uma coisa que é um pouco complicado para quem trabalha com patrimônio histórico. Por quê? Tem toda uma característica, o prédio ele tem toda essa importância para Belo Horizonte, tem toda a história, né? Tem a importância do arquiteto que criou o projeto original, então a gente tem a responsabilidade de criar alguma coisa que respeite o que já foi criado. E uma das intervenções que a gente achou interessante, que eu acho que impacta pouco no edifício, né, e mantém um pouco de sustentabilidade, foi a remoção do telhado
no 26º andar, onde vai ser o mirante. Sob esse telhado tinha um engradamento de madeira utilizado na época de peroba rosa, que a gente fez um trabalho cuidadoso, né, com as tecnologias de laser scan e detalhamos o projeto como ele era, né, a estrutura como ela era anteriormente, e com isso conseguimos levantar toda a madeira que estava embaixo do telhado e reaproveitá-la para fazer a estrutura existente. E é uma estrutura de madeira que não impacta tanto no visual do prédio e mantém um ambiente agradável, porque a madeira realmente ela é um ambiente, ela é agradável aos olhos, é amistosa e tudo, e não impacta no prédio. O cuidado que a gente teve para aprovar isso no patrimônio histórico foi facilitado porque a gente utiliza a tecnologia BIM, onde todo o nosso modelo ele é feito em 3D, né, com integração de materiais, eu coloco todas as informações do projeto ali dentro. E com isso a gente tirou várias visadas do edifício para mostrar que essa estrutura não impactava, né, no visual do prédio. E acabou que criou um espaço fantástico, os Belo Horizontinos vão poder visitar com a vista maravilhosa da cidade. O projeto da Caiaca, ele não começou comigo, né? Ele começou em 2017 com um plano diretor que foi feito pelo escritório de arquitetura daqui de Belo Horizonte. Esse plano diretor ele só dava alguns nortes que a gente deveria seguir para o projeto, né? E aí a partir desses nortes que a gente criou o projeto que foi aprovado em 2020. Esse projeto ele trazia toda a concepção, não só de arquitetura, mas também de segurança, porque ele incorporava um projeto de proteção e combate a incêndio, que exigia uma escada que viesse do 25º até o térreo, quer dizer, ele termina no topo da igreja, mas ele ia permitir uma rota de fuga a mais para o edifício. Então eu tinha que incorporar esse projeto dessa escada às novas intervenções, algumas delas que já sugeridas nesse plano diretor era um mirante no 30º andar, com um elevador panorâmico. Incorporei, né, nessa proposta original a remoção do telhado que eu falei anteriormente, né, aproveitando a madeira e criando um espaço grandioso ali em cima no 26º andar. Então esse projeto, para ele ser aprovado, a gente utilizou, né, esse modelo 3D, fizemos todo o memorial descritivo, mas essa tecnologia ajudou a gente demais, porque a gente conseguia visadas, né, a gente conseguia mostrar os detalhes finos da obra, e um detalhe muito importante foi vencer a estrutura metálica atravessando a igreja, porque originalmente o prédio não suportaria uma escada de pendurada nele. Então a gente tinha que descer essa fundação passando pela igreja, que também é tombada, o antigo cinema Caiaca. E para fazer todos esses desvios, como a gente tinha o levantamento do prédio com o laser scan, a gente conseguiu fazer todos os desvios necessários e apresentar para o patrimônio histórico, de maneira que eles viram que a escada e toda a fundação da escada não ia impactar na arquitetura existente, né? O cinema ele é fantástico, ainda tem as cadeiras da época, ele tem um mezanino maravilhoso, né? Então esse patrimônio poderia ser destruído. Então, assim, com isso a gente conseguiu fazer isso. Então, essa tecnologia ela tem ajudado muito a gente nesses processos. Toda obra que a gente faz aqui no Caiaca, a gente tem o cuidado de entrar nesse modelo, né, olhar a estrutura existente que está toda registrada e registrar o novo. Então, a gente tem todos os registros do que foi feito, do que foi demolido e do que está sendo mantido. E tudo isso é apresentado ao patrimônio e aos órgãos competentes para que seja aprovado o projeto e que a gente possa seguir em frente. O Caiaca vai mudar Belo Horizonte, né? Os mineiros sempre reclamam que que lugar eu vou levar os meus visitantes? Eu vou levar na Praça do Papa, eu vou levar na Rua do Amendoim, aonde eu levo os Belo Horizontinos? O Caiaca vai mudar isso, porque a gente vai ter um mirante aqui 360 graus, tá? E o diferencial dele é que você não olha da montanha para a cidade, você olha da cidade, do centro da cidade para todos os lados. Você vai ver a Serra do Curral, você vai ver Pampulha, você vai ver todas
a vista é 360 graus, isso vai ser incrível aqui em Belo Horizonte. A gente está do lado do Parque Municipal, né? A gente vai ter um elevador panorâmico que vai descortinar essa vista 360 graus. A gente vai ter um piso de vidro que as pessoas vão sentir que estão flutuando em cima da Afonso Pena. Então, assim, eu acho que esse projeto muda Belo Horizonte. É um sonho do meu amigo Miranda, Rocha Miranda, que tem me incentivado aqui, assim, me deixou, né, apaixonado pelo projeto, e cada dia que eu trabalho, ou que eu crio alguma coisa aqui no Acaiaca, o Miranda fala assim, eu dou a ideia, né, ele aumenta. Quando ele dá a ideia, eu aumento. E eu acho que isso vai ser fantástico aqui em Belo Horizonte. Eu aprendi aqui no Acaiaca a valorizar o patrimônio histórico, e foi ele que me incentivou, né, a fazer meu mestrado na UFMG sobre a tecnologia HBIM. Eu já era especialista em BIM, né, que é a modelagem da informação da construção. Já implantava o BIM em várias empresas, participei da implantação com sucesso na MRV, que é uma consultora que todo mundo conhece, mas não tinha essa visão do patrimônio histórico, do BIM aplicado ao patrimônio histórico. E esse foi meu grande aprendizado aqui, né, que é utilizar as tecnologias do BIM para fazer obras, né, fazer projetos que envolvam o patrimônio, a manutenção do patrimônio histórico. E na minha pesquisa, né, que eu tenho desenvolvido, eu vi as vantagens do BIM não só para manter, né, para fazer a revitalização do edifício, fazer a parte técnica, mas ele é uma grande ferramenta para a divulgação, né, do patrimônio histórico, e ela pode ser utilizada para isso, né? Então, assim, esse foi um grande aprendizado. Tem um conceito na arquitetura que o pessoal fala do arquiteto demiurgo, o arquiteto que acha que é o dono da obra, né? Que é ele que tem que criar tudo, fazer tudo. E aqui é diferente. Eu acho que o arquiteto ele é um trabalho, a arquitetura é um trabalho colaborativo. Primeiro vem o sonho do cliente, né? O que eu quero fazer, quais são os meus desejos. E depois a parceria entre as equipes, né? Para poder criar, dar sugestão. Você cria junto com as pessoas, e esse processo que foi muito criativo nesse sentido, né? A gente tem a parceria da Versato, que ajudou na ideia de levar o concreto lá para cima. Foi um trabalho complexo e tudo, que a equipe estava bem envolvida, apaixonada com a obra também, né? Tem um mestre de obra aqui, que é o Juninho, que tem aprendido bastante no processo, descortinou o nosso conhecimento em relação aos pisos de granitina, que hoje poucas pessoas fazem, poucas empresas fazem. E tem o Robson, né, que fez a parte de madeira. A gente passou para ele as metragens certinho, o projeto, e ele tomou todo o cuidado de revitalizar a madeira e utilizar toda a madeira que estava embaixo do telhado para fazer a estrutura nova, e ficou fantástico. Então, assim, foram equipes fantástica, um aprendendo com o outro, porque um prédio histórico tem isso, né? Você tem muita coisa antiga que você tem que manter, tem práticas que já assumiram do mercado, você tem que trazê-las de novo à realidade, né? E isso é aprendizado o tempo todo. E eu acho que, assim, a equipe que tem nos acompanhado aqui foi sempre fantástica, e eu tenho aprendido demais. E tem trocado a minha experiência, os conhecimentos, né? A gente tem o auxílio da tecnologia, mas não é a tecnologia que faz o projeto, né? Tem que ter alguém por trás. Está finalizando a primeira etapa agora, né? Que é essa entrega do mirante no 26º andar, mas o edifício ainda tem muitas coisas para concluir esse circuito cultural. A visão de futuro do Acaiaca, ela é muito grande, ela envolve o mirante ainda lá no 30º andar, que lá você tem realmente uma visão 360 graus da cidade, de pertinho. Lá a gente vai ter um piso de vidro, então isso também vai ser uma novidade aqui para Belo Horizonte, vai trazer os turistas. Tem ainda o abrigo antiaéreo, que a gente está quase finalizando, e ele promete ser aberto, né, ter atrações museológicas, e a gente ter alguma experiência lá também para poder descortinar esse espaço. Outro sonho que eu tenho aqui para o edifício, que talvez nem todos concordem, mas é que a gente deveria revitalizar o cinema, né? Deveria voltar a ser um cinema, um teatro, ter uma destinação cultural e não ser uma igreja, né? A igreja seria deslocada para outro local,
e a gente ter um lugar, um espaço cultural que ele faria a formação desse circuito todo, né? A gente, imagina, você entra lá no bunker, conhece todo aquele espaço histórico, né? É surpreendente, diferente para a nossa época. Depois você vai ao Mirante, no 26º, você tem a opção de ir no 30, num piso de vidro, e ainda terminar com uma sessão de cinema ou de teatro lá, no antigo Cinema Caiaca. Eu acho que isso que descortinaria, assim, tem tudo para ser fantástico. Eu acho que não tem mais o que falar. A Caiaca, né, com a história e trazendo essa novidade, ele voltando a ser, né, o que o meu amigo Miranda fala, o dínamo propulsor, né, da revitalização do centro de Belo Horizonte. E quando nós começamos aqui em 2018, eu precisava de inspiração, porque a gente fez primeiro o levantamento, né, depois recebi o desafio de fazer o projeto em si. E aí eu tive a oportunidade, né, assim, falei, olha, eu acho que onde eu vou me inspirar, né, um mirante? E não tem outro jeito, né, foi no Empire State, a gente esteve lá em 2019, olhando o projeto e vendo como que eles contaram a história do Empire State, e assim, eu fiquei deslumbrado realmente de trazer isso aqui para Belo Horizonte, né? Tá certo que numa escala menor, que o edifício é bem menor, mas lá, assim, umas coisas que eu vi que me inspiraram foi, né, eles apresentarem todo o planejamento que foi realizado na época para a construção do Empire State. Ele foi construído naquela época, né, recorde, eles construíram o edifício em menos de um ano. O planejamento era para um ano, eles demoliram o hotel, né, o Astoria, e construíram o Empire State em apenas 11 meses, terminando um mês antes do planejamento. E lá tinha, né, o planejamento à mão, das compras dos materiais, e isso me inspirou bastante.